multidão de cristãos, porque estava todo mundo lá, uma cara assim de quem comeu giló, chupou limão, como diz um pregador por aí, que com cara de sapo que morre de gente. Entendeu? Outro dia eu fui pesquisar para ver como é que era a cara de sapo que morre de gente. Aí eu cheguei lá na internet, lá no Google, lá para ver. Não é feio, hein? Misericórdia. Mãozão galado assim, uma coisa horrível. E eu comecei a observar que aquele povo estava assim. Agora você imagina um povo alegre, nem vocês aqui hoje, com um sorriso no rosto, ali, engano no velório, você imagina? Aí, entrou em choque, apareceu, levantou um lá e falou assim, para com esse barulho, vocês não estão vendo que é um velório que está acontecendo aqui, ó. Você não sabe da maior, essa mulher perdeu o marido há alguns dias, agora perdeu o filho, talvez a situação dela é uma situação triste, e vocês estão aí falando. Eu acredito que quando aquele homem começou a falar, entrou um monte na frente também de Jesus, mas aquilo eu entendo assim, que daí Jesus pega e fala, dá licença, e abre aquelas pessoas que estavam na frente de Jesus ali para dar licença. Ele vai bem pertinho da mulher e diz para ela assim, não chores. Tem alguém que pode dizer uma palavra dessa para alguém lá no velório? Mas sabe por que Jesus ele pôde dizer aquela palavra? Porque ele tinha o poder de ressuscitar aquele moço. Porque sabe por que Jesus ele pode dizer para você, olha, não tema, é porque ele tem poder de resolver o teu problema. Sabe por que Jesus deu autoridade para Paulo para dizer assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? É porque ele tem poder para salvar a tua família. Sabe por que Jesus ele trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não se preocupe, é porque Deus tem poder para tomar conta da tua causa. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o homem é limitado. Muitas vezes a pessoa chega lá no médico, e o médico lá manda fazer aquele monte de exame. Aí quando ele olha para o exame, ele faz aquela cara assim. Chega lá no advogado, para saber a resposta, talvez de uma causa na justiça, o advogado faz assim. Porque muitas vezes ele é limitado. Mas eu costumo dizer, irmãos, porque a Bíblia diz assim, é que o nosso Deus ele é especialista. O que o especialista lá da Unesp não pode resolver, o que o especialista lá do fórum não pode resolver, o que o especialista em qualquer área da sua vida não pode resolver, aleluia, Deus ele pode resolver. O que o especialista em psicologia não pode resolver, o nosso Deus ele resolve. Sabe, irmãos, eu vejo que Jesus ele chega para aquela mulher e diz, olha mulher, não chores. Eu acredito porque sempre tem. Eu acredito que saiu um lá e falou assim, rapaz, como é que você pode dizer para a mulher não chorar? Você não está vendo a situação dela, você não escutou o que o outro falou, que ela perdeu o marido, que ela perdeu o filho, que ela está numa situação difícil, era o arrimo da família. Talvez, irmão, eu posso chegar aqui e dizer para você assim, irmão, Deus está dizendo para você não se preocupar. Você pode olhar para mim e falar, você não sabe a minha situação. Eu não conheço mesmo. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele conhece. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela levou o marido dela para a igreja e o marido sentou lá no último banco. No último banco, na última cadeira, no cantinho, escondido de todo mundo. E aquele homem começou a ouvir a palavra, começou a ouvir o culto, e o pregador começou a pregar, e ele começou a contar uma história. Começou a contar. Dentro de uma passagem bíblica, ele começou a contar uma história. Quando acabou o culto, e o marido com a mulher saíram da porta para frente, do portão da igreja para fora, começou-se uma discussão. E o pastor, que era o pregador da noite, foi lá para descobrir qual era a discussão. E disse que o homem lá já estava um pouco longe da igreja, mas apontava lá para o pastor, dizendo, não, você contou para ele, você contou para ele.
E o pastor chegou e falou, não, mas o que aconteceu? Não, a minha mulher vem para a igreja, o marido falando, a minha mulher vem para a igreja e ela fica aqui falando mal de mim para o senhor, pastor. Como assim, irmão? Como assim? Não, ela veio para a igreja e ela contou para o senhor a minha história, a minha vida. Tudo que o senhor falou lá no púlpito era para mim. Aí o pastor, muito sábio, falou, olha, não, ela não falou nada. Como não? O senhor sabia? Aí o pastor falou, olha, tem alguma coisa naquela passagem, naquela história que eu contei, que nem ela sabia. Medita aí e você vai ver. Aí o homem parou um pouquinho, pensou. Aí ele lembrou de uma parte da palavra que nem a mulher dele sabia. Que ela não contou para ninguém. Ele falou, mas como o senhor sabia então? Ela descobriu. Não. Diz o testemunho que o pastor falou, olha, irmão, quem me contou foi o Espírito Santo. Falou, que história é essa? O Espírito Santo é aquele que conhece. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Foi ele quem me contou. Eu não sabia com quem eu estava falando. Mas eu sabia que Deus estava falando com alguém, com você. Aquele homem começou a chorar e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes alguém pode dizer, talvez tem coisas que você veio aqui nessa campanha, nesse culto de hoje, dizendo, olha, eu não contei para o pastor, eu não contei para a minha irmã, eu não contei para ninguém. Mas Deus, ele conhece, é por isso que ele está dizendo para você, olha, eu posso dizer para você, não se preocupe, não chore, não tenha medo, não se preocupe.